Paz e graça, irmãos. Irmãos, eu fico pensando, fico analisando e coloco da seguinte forma esse vídeo. Como é difícil ser Deus. Nós aprendemos na vida a se colocar no lugar das pessoas. Mas será que alguém já tentou se colocar no lugar de Deus? Antes de falar, antes de questionar. Porque eu estou dizendo isso não só para quem não crê em Deus, mas para aquele, principalmente para aquele que crê. E que de alguma forma, ou em algum momento, acaba agindo da maneira que eu vou colocar aqui, da maneira que nós vamos mostrar aqui. Como? Vamos ver. Êxodo capítulo 17, versículo de número 3. Êxodo capítulo 17, versículo 3. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés. E disse: por que nos fizesse subir do Egito para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Irmãos, até aí o suficiente. Aqui vai mostrar a murmuração do povo de Israel quando tiveram sede, mas não é somente essa questão. É durante todo o tempo no deserto. O povo reclamava porque estava com fome e a primeira coisa lembrava do Egito. Porque lá no Egito tinha comida. Aqui você leu comigo que o povo reclamava. Por que nos tirou do Egito para morrer de sede aqui? E tantas outras colocações. Tantas outras vezes que o povo murmurava contra Moisés e contra Deus. Lembra aquela vez que o povo fez um bezerro de ouro e disse que esse era o Deus que havia tirado eles do Egito e que pedia para esse bezerro levar eles de volta para lá? Então foram inúmeras vezes a questão de eles murmurarem e a posição deles contra Deus. O que eu quero dizer? Hoje não é diferente. Irmãos, às vezes nós cometemos a mesma coisa que o povo cometeu no deserto. O ser humano tem isso dentro dele, de jogar a culpa em Deus em todas as situações. O povo estava assim: eu prefiro apanhar na mão de Faraó do que passar fome, do que passar uma certa dificuldade. A pessoa está com Deus, está na presença de Deus na igreja, uma pequena dificuldade, ela já começa a murmurar contra Deus. Lá no mundo, quando eu estava fora da igreja, não faltava. Eu era humilhado pelo diabo, mas eu tinha que comer. É assim, a pessoa rebaixa Deus a nada. O ser humano em todas as áreas, em todos os aspectos, sempre acostumou jogar a culpa em Deus. Por quê? Porque se chove demais, está chovendo muito. Muita água. Se não chove, porque é seca. Deus é ruim, não tem água. Você pode analisar aí a sua visão. Se o povo não reclama de tudo e em todo momento. O povo está sempre reclamando. Uma das maiores reclamações que tem do povo é em relação à justiça de Deus. Você pode analisar por que o mal prevalece, por que o mal cresce, por que no mundo o mal parece que não tem punição. Mas quando Deus matou muitas pessoas, ou quase todas, no dilúvio, aí vai ter a pessoa que vai ler a Bíblia e vai dizer: mas Deus é ruim, Deus matou. Aí quando Deus manda Josué entrar, conquistar as terras e matar os ímpios, também Deus é ruim porque Deus mandou matar. Aí se Deus não mata, é porque Deus é ruim, Deus não faz justiça. O ímpio está vivo, o mal está vencendo. Por que Deus não faz alguma coisa? Se ele faz, ele é errado. Se ele não faz, ele é errado. Se chove, porque choveu. Se não chove, porque está seca. Deus é ruim porque Deus manda água. Se olhar para o céu, a lua é redonda. Por que a lua não é quadrada? Se fosse quadrada, ia dizer: por que a lua não é redonda?
A vida do ser humano é murmurar, é reclamar e achar defeito para tudo, e quando ela puder, ela joga a culpa em Deus. Então fico me colocando nessa visão de Deus, nessa posição de Deus, para entender o mínimo do que Deus passa na mão ou na boca das pessoas. Porque Deus não vai ficar também vulnerável a ninguém, não é vulnerável a ninguém. Mas eu coloco assim, como Deus se sente sendo falado na mão do ser humano. Como ele se sente com esse tratamento que o ser humano faz em relação a ele. Porque nada tá bom. Porque se acontece isso é porque Deus não está vendo, se acontece aquilo é porque Deus viu, mas não fez. Se deixou de acontecer porque Deus não é bom, se aconteceu porque Deus exagerou, por que ele fez dessa maneira, porque Deus permitiu ou porque Deus deixou de fazer. Sempre a culpa é de Deus. O ser humano nunca quer assumir a sua responsabilidade em nada. Já percebeu isso? Julgamos muito a maneira de Deus trabalhar. Julgamos muito a maneira de Deus agir. E eu fico pensando, como é difícil ser Deus. Como é difícil ser Deus. Um Deus que fez o bem para o povo, um Deus que libertou o povo das mãos de Faraó. Teve dificuldades, mas nada que é fácil na vida vem de mão beijada. Mas não faltava, porque o povo, só porque serve a Deus, hoje não é diferente. As pessoas querem superabundância, querem ver as coisas sobrando, querem ver dinheiro caindo do céu. Só porque serve a Deus, as pessoas querem o quê? O carro de luxo, a mansão na praia. Só porque serve a Deus, a pessoa quer ver tudo fácil, tudo acontecer. Esse é o ser humano. Mas ela não entende que o importante é a presença de Deus na vida dela, é a paz de espírito, é a libertação das mãos de Faraó, é a libertação das garras opressoras do Egito. O importante é isso. Dificuldade o ser humano sempre vai ter na vida toda, mas ele não consegue entender e ver Deus no meio das dificuldades. Ele acha que Deus só está no meio da facilidade. Essa é a visão do ser humano. Então, até quando vamos jogar tudo na costa de Deus? E esquecer de agradecer mais do que murmurar. Esse povo só sabia murmurar. Esse povo só sabia ofender a Deus. Esse povo só sabia jogar tudo nas costas de Deus, porque queria as coisas no tempo e do jeito deles. E essa é uma situação perigosa. Tome cuidado com isso. A conclusão é que você nunca venha agir de uma maneira precipitada contra Deus, como esse povo fez. Que você venha agir com cautela, sendo grato a Deus por tudo que Ele já fez na sua vida, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado. Por quê? Quando você se coloca na visão de Deus em relação ao mundo, você vai ver como é difícil ser Deus. Falar é fácil, julgar é fácil. Mas como você agiria no lugar de Deus? Você teria a paciência que Deus tem? Você acha que Deus não está vendo tudo isso? Você acha que Deus não está vendo acontecer tudo isso? Mas há um tempo determinado. Porque se Deus fizesse, Deus fez antes da hora. Se Deus está esperando o momento certo, porque Deus demora. Então, irmãos, o que eu aprendo com a vida, o segredo de tudo isso que eu analiso, é que Deus não vai agir conforme a gente quer, ou conforme a gente acha. Deus vai agir como Deus. Tá? Deus não vai se rebaixar ao nosso pensamento, porque senão já não existiria mais nada aqui. E graças a Deus por isso, que Ele age conforme Ele é. Como Ele disse para Moisés, eu sou o que eu sou. Eu sou. Sim, Ele é. E graças a Deus por isso. Porque se Ele agisse como você, como eu, com essa limitação de pensamento que a gente tem, com essa vulnerabilidade nas questão psicológica, pensando que sabemos de tudo, que entendemos tudo, que temos a resposta de tudo, que tem que ser assim, já não existiria mais nada. Porque é difícil ser Deus. Amém? Vamos entender isso. Fique com essa colocação. Analise, estude e comprove. Para que você não venha agir como esse povo agiu. Murmurando, sendo ingrato, só sabendo reclamar,
só sabendo colocar a culpa na costa de Deus, só sabendo ver o lado negativo das coisas, como se Deus não estivesse ajudando, como se Deus não estivesse operando, como se Deus não estivesse cuidando. Vamos tomar cuidado com isso. Fique com essa visão. Antes de criticar, tenta se pôr no lugar da pessoa. Antes de criticar Deus, de jogar a culpa na costa de Deus, tenta enxergar como Deus enxerga. E aí você toma sua conclusão. Amém? Deus abençoe. Um abraço para você. Analise, estude e comprove. Paz e graça.